Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um podcast Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é remoto, é à distância, porque estamos falando com o Luciano Barros, ele que é o presidente, o coordenador do Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Ele está em Foz do Iguaçu e o nosso bate-papo, então, à distância, para falar justamente sobre questões de fronteira, assuntos muitas vezes delicados, mas que precisam ser debatidos, inclusive para a geração de políticas públicas, um debate, inclusive, mais assintoso, para que a própria sociedade esteja a par e saiba o que acontece nas fronteiras. Afinal de contas, já estamos 17 mil quilômetros de fronteira no Brasil, não é pouca coisa, né? Exatamente. Bom dia, Juliette. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, poder debater com você essa temática, infelizmente, tão pouco conhecida do brasileiro, né? O brasileiro, embora essas fronteiras sejam gigantescas, o brasileiro não conhece as fronteiras brasileiras. Então, por uma questão, inclusive, histórica. Mas eu acho que a gente, no decorrer do bate-papo aqui, vai poder trazer um pouco destas características, das riquezas desse espaço tão gigante do território nacional. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a gente falar sobre realmente esse tema tão importante para a gente que vive na região oeste. Estamos todos na tríplice fronteira, né? Muito próximos da tríplice fronteira, né? É verdade. Há uma zona de influência de fronteira, isso é muito interessante, né? Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, você está em Cascavel, fisicamente, mas Cascavel compreende a faixa de fronteira do Brasil. Para que a gente possa entender melhor isso, a fronteira do Brasil ela tem 16.800 quilômetros de linha de fronteira que dividem o Brasil de 10 países, e são 11 estados da Federação Brasileira que fazem fronteira com 10 países, né? Aqui, nesta zona do oeste do estado do Paraná, nós temos uma zona de influência bastante larga, com diversos municípios, uma realidade que é muito diferente do arco norte da fronteira, como, por exemplo, da Amazônia, que há uma escassez de municípios, esta região é formada por selvas e por pouquíssimas cidades, que estão, principalmente algumas cidades dessas estão muito na linha de fronteira, como é o caso de Tabatinga, na Amazônia, e Letícia, na Colômbia, e tantos outros exemplos que nós temos ao longo da fronteira brasileira. Mas Cascavel está na zona de influência, ela está, inclusive, na faixa de fronteira. Então, o Brasil criou uma legislação bastante interessante para denominar esta zona de influência da fronteira. Então, você pega um raio de 150 quilômetros e afasta da linha de fronteira, em toda a costa brasileira. Isto é a faixa de fronteira brasileira. Na faixa de fronteira, que compreendem 524 municípios, nós temos uma população aí próxima a 12 milhões de habitantes. Nossa. Então, 5% da população brasileira se encontra nesta região. Então, é significativo, é importante. Cascavel faz parte desta faixa de fronteira e compõe esses 12 milhões de habitantes que vivem nessa zona de influência fronteiriça. Ótimo. Luciano, para que a gente possa se aprofundar, ou que nós possamos nos aprofundar, né, no nosso assunto fronteiras, como é que nasce o IDESF? Interessante, o Instituto vai completar esse ano de 2013 de 10 anos de existência. O IDESF é fruto de um trabalho que eu já desenvolvia nessas áreas de fronteira, vivendo aqui com uma empresa de consultoria que atendia as indústrias, e até hoje atende, nós temos ainda clientes nesta área, que sofriam com mercados ilegais, com a influência da pirataria, do descaminho, do contrabando, daqueles produtos que ingressavam em produto nacional sem o pagamento de impostos e que acabavam sendo aí a mola de toda essa concorrência desleal, esse mercado ilegal que é gigante também em território nacional. Mas a porta de entrada de muitos desses produtos são aqui pela fronteira oeste do país. Muitos deles também entram pelos portos, pelos aeroportos,
nas grandes capitais, mas ainda a fronteira oeste tem um papel ainda bastante relevante deste ingresso de mercadorias ilegais no Brasil. Isso é um outro papo que a gente pode ter depois, uma ruptura sobre isso, pois ele tem, por conta de uma assimetria de legislação e tributária nos países, fomenta esse mercado. Então, assim nasce o IDESF. Eu trabalhando muitos anos já, vi mais de 20 anos entendendo estas indústrias que tinham esses problemas, e comecei a rodar o território nacional, desde lá do Chuí, no sul do país, a divisa com o Uruguai, até realmente o Oiapoque, na região norte, no arco norte da fronteira, rodando essa fronteira no arco central da fronteira, a fronteira, extensa fronteira que o Brasil tem com o Paraguai, depois com a Bolívia, e também ao sul aqui com a Argentina, Uruguai. Comecei a perceber que alguns aspectos interessantes. A fronteira, ela é muito diferente em todos os espaços, é evidente, mas com algumas características muito parecidas. Pois é Brasil, a legislação é Brasil no nosso lado de cá. E as políticas públicas desenvolvidas, embora tenha uma diferença municipal e estaduais, são as políticas federais que abarcam toda a fronteira brasileira. Então, essas similaridades começaram a me chamar a atenção, e eu comecei a ver que não havia nenhuma empresa privada, a nível de associação, a nível de instituto, que pudesse trazer esta discussão da fronteira, das vulnerabilidades da fronteira, das oportunidades da fronteira, as oportunidades de negócio sadio, de negócio de desenvolvimento sustentável para estas áreas. E em 2013, juntamos um grupo de pesquisadores, um grupo da iniciativa privada, e montamos o Instituto, resolvemos sair a campo. Desde este momento, o Instituto já nasce com uma pegada acadêmica, ele tem cursos de pós-graduação em parcerias com diversas universidades, mas aqui quem certifica junto conosco é a ESIC, é uma universidade espanhola que tem campus no Brasil, em Curitiba, e firmamos um convênio, um acordo de cooperação técnico-científica, e o IDESF já, ao longo destes anos, tem 13 turmas, vai para a 13ª turma formada, com mais de 600 alunos egressos dos cursos de gestão, estratégia e planejamento para as áreas de fronteira. Então, assim, assim nasce o IDESF. Hoje, com 10 anos, eu diria que o IDESF se consolida como um think tank de fronteiras. A nossa temática aqui são as fronteiras brasileiras. Estudamos a relação com os vizinhos, estudamos as vulnerabilidades, estudamos as dimensões, estudamos a geografia, estudamos a política e tudo que a fronteira está, todas as temáticas que a fronteira está inserida. Bom, Luciano, eu tenho orgulho, inclusive, de falar que esse ano realmente faz 10 anos também que eu fiz a primeira matéria com o IDESF, a minha primeira reportagem com o IDESF. Muito tempo uma verdade, viu? Interessante, eu me lembro disso. Eu estava em Marechal Cândido Rondon, não é? E no Conselho dos Municípios Lindeiros, era o marco zero assim, do Instituto. Foi muito interessante que era do jornal O Paraná. O Paraná. E o IDESF, eu acho que tinha, Juliette, muito poucos dias de vida naquele momento, né? Quando fizemos a primeira matéria. Até me chamou a atenção que depois eu encontrei um outro jornalista que me entrevistou longamente, e aí ele me perguntava, mas quanto tempo tem o IDESF? Eu falei, olha, tem 15 dias. E tudo tem um começo. Isso é muito interessante, porque e aí entra, nós mesmos temos esta capacidade de muitas vezes preconceituar determinados projetos que estão nascendo, mas tudo nasce um dia, tudo começa de um marco zero, e isso é muito interessante. Evidente, já se tinha uma experiência bastante alargada aí de fronteiras, mas o IDESF mesmo, como instituto, aquela ocasião tinha 15 dias de vida. Bom, o assunto fronteiras é muito caro a nós, né? Eu acompanho fronteiras já há muitos anos, mas especificamente a nossa tríplice fronteira aqui, Brasil, Paraguai e Argentina, porque é onde estamos inseridos,
a internet vai nos levar, talvez, a pontos da fronteira, desses quase 17 mil quilômetros de fronteira de todo o Brasil, mas essa sua vasta experiência, Luciano, o que a gente pode dizer, o que diferencia em termos práticos, e vamos focar nesse momento nos aspectos da ilegalidade. Depois a gente fala das coisas muito positivas, que existem muitas coisas extremamente positivas, que às vezes não são tão exploradas quanto as coisas negativas. Mas o que nos diferencia aqui na fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, com a fronteira lá no norte do Brasil? O primeiro passo é infraestrutura, número de pessoas que vivem, municípios. Isso é um grande diferencial, não é? Quem sabe se conheça muito melhor, e é evidente que se conhece essas fronteiras do arco sul e central do Brasil do que as fronteiras do arco norte. As fronteiras do arco norte estão divididas por rios, selvas, pequenas cidades, embora Letícia e Tabatinga, Letícia na Colômbia, Tabatinga no Brasil, não sejam tão pequenas assim, estamos falando de cidades próximas de 70 mil habitantes cada uma, estão ligadas ali por uma fronteira seca, né, ligadas pela selva. Então, isso já é um diferencial, não é? O que eu vejo em termos de infraestrutura seria um grande diferencial mesmo. Eu acho que uma segunda coisa, e aí já provocando e partindo para a falta de um entendimento do que é a fronteira. Aquelas fronteiras norte, elas têm potenciais gigantescos, não de desenvolvimento, quem sabe como a gente conhece aqui, com viadutos, com estradas, com grandes obras de infraestrutura, mas ela tem uma importância estratégica, ela tem um saber da fronteira, um saber muito próprio daquelas comunidades tradicionais, daquilo que está lá a nível de biodiversidade, né? Então, eu vejo que deveria, sim, ter um olhar mais estratégico para isso, um olhar de preservação, um olhar que trouxesse um outro tipo de desenvolvimento, não é? Não podemos colar e copiar lá para cima, não, de jeito nenhum. Eu acho que nós temos muito a aprender com a região norte, com a Amazônia brasileira. Eu acho que esse é o grande diferencial, quem sabe o Brasil pudesse desenhar políticas públicas mais assertivas para estas áreas, que pudessem fazer frente, principalmente ao crime organizado que migra para lá. Quando o Estado não ocupa determinados vazios, e não é só vazios demográficos, nós estamos falando em vazios de poder, em vazios de atenção estatal. O crime organizado toma conta, principalmente quando falamos aqui de regiões muito ricas, com minérios, com ouro, com tanta coisa que tem pesca ilegal que se discorre nestas áreas desta nossa fronteira. Eu me lembro de uma professora, da professora Berta Becker, uma geógrafa que fazia uma provocação bastante interessante. O que vale mais? A floresta deitada, a floresta derrubada ou a floresta em pé? Então, esta provocação da Berta Becker nos faz fazer contas. Nós estamos pensando com viés econômico nisso, e unicamente, muitas vezes, faça essa conta. Derruba-se a floresta, retira-se a madeira, acaba com toda a biodiversidade, atende a meia geração, preserva a Amazônia, entende a biodiversidade, busca ali pontos de desenvolvimento sustentável naquelas áreas, aprende com aquele território. Isso é ad eternum, né? A Amazônia, além de tudo, tem a capacidade de influenciar, e isso as pessoas muitas vezes não conhecem, de influenciar o clima na região centro-oeste e sul do país. Pois, volta e meia ouvimos isso. Se você está aqui, liga a previsão do tempo e diz assim: os ventos da Amazônia estão a se deslocarem e provocam estas chuvas, assim. Então, para ter agricultura sustentável, para manter o agronegócio do Brasil, é fundamental que o Brasil entenda que tem uma riqueza extraordinária no arco norte desta fronteira,
e que precisa ser realmente bastante cuidado e bastante integrado. A nível de políticas públicas, como desenhar e traçar políticas em territórios que quizás tão diferentes. O governo tem essa condição, por isso eu vejo legislações que estão desenhadas para esta área de fronteira. Por exemplo, agora, essa legislação das lojas francas, né? Estamos falando de uma grande oportunidade. Ela abarca todo o território nacional. Quer dizer, isso é sustentável, não impacta, não tem impacto ambiental. São projetos que geram emprego, geram renda. E você imagina daqui a pouco ter uma loja franca especializada em produtos sustentáveis da selva amazônica, que podem servir daqui a pouco toda a área do Caribe. Tem resorts de luxo, tem áreas de extrema zona de influência da Amazônia, com custo baixo de frete, que pode ser trabalhado. Nossa região sul, eu vejo que ela é bastante diferenciada também, e tem infraestrutura, e tem potencialidades já consolidadas. O que precisa, eu vejo, é que o governo tenha agilidade nesses tratos e trabalhe cada vez mais com os estados, buscando estas potencialidades regionais para poder alavancar o desenvolvimento sustentável nestas áreas. Luciano, quando você fala de agilidade de governo, é óbvio que a gente fala de uma sucessão de governos, não é do dia para a noite, isso precisa ser uma política pública e efetiva, né? Não um projeto que começa hoje e tem a data para se acabar, porque né, o crime organizado se implantou na fronteira e onde o Estado não se organizou, o crime organizado veio e se organizou. É o nosso exemplo aqui na fronteira Brasil com o Paraguai. Para as pessoas que estão nos acompanhando em outras regiões do Brasil, e que não têm uma dimensão do que é a fronteira do Brasil com o Paraguai, você que é um estudioso do assunto, se você pudesse resumir a condição da fronteira em termos de criminalidade, como é que você resumiria? Nós temos aqui uma fronteira porosa, uma fronteira bastante permeável, no sentido de você tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com o Paraguai, sendo que parte dessa fronteira, grande parte dela, é uma fronteira seca, justamente no estado do Mato Grosso do Sul. E isto é riquíssimo de logística, de distribuição de produtos. Agora tem um porquê disso, não é? O Paraguai é um país que está inserido no Mercosul, mas me parece que as regras que pudessem minimamente trazer alguma simetria, isso nós estamos falando em simetria tributária, simetria econômica, simetria jurídica, não é? Que pudesse trabalhar com os vizinhos de uma forma que fosse muito o que fosse bom para o Brasil fosse bom para esses vizinhos e assim por diante e vice-versa. Infelizmente, o crime organizado ainda encontra pontos de facilitação nestas áreas de fronteira, não é? Justamente por conta desta assimetria jurídica, parte desse crime migra para os países que são diferentes, ele pode, a partir de lá, comandar suas ações, embora a partir do Brasil se faça com um domínio territorial também, não estamos aqui dizendo que não temos culpa, e temos muita, né? São facções muitas vezes brasileiras que estão estabelecidas tanto em território paraguaio, como argentino, como boliviano. Então eu vejo que nós temos que trabalhar em conjunto, né, para evitar que o crime tenha esta fluidez e essa facilidade. Enquanto o Estado é muito moroso, é muito lento nas suas ações, o crime organizado tem fluidez, tem agilidade, ele muda de um país para o outro, ele encontra nestes espaços facilidade de lavagem de dinheiro, facilidade de trânsito de capitais, sem o rigor, quem sabe, que o Brasil tenha de envios de capital para o exterior, de controle dos órgãos fiscalizatórios. Então, eu vejo que esta fronteira com o Paraguai é um espaço extremamente rico, um espaço que tem ali o agronegócio, que tem projetos binacionais, como a Itaipu Binacional, extremamente exitosos, né? Eu diria que, em termos de integração
empresarial mesmo, de geração de riqueza, Itaipu, quem sabe, é um case internacional extremamente bem sucedido, que pode ser replicado. Nós temos toda esta área de lago conjunta com o Paraguai, que é o Lago de Itaipu, que vai até a região de Guaíra, são 190 quilômetros de lago, e se você computar todo este braço, essa zona de influência, o lago teria nos contornos mais de 1.000 quilômetros. Então, isso é riqueza, isso é possibilidade mas também, muitas vezes, é vulnerabilidade também. E eu vejo questão da fronteira seca com o Mato Grosso do Sul, com aquela quantidade de estradas, de caminhos onde o crime se desenrola muito facilmente, também é palco de oportunidades, pois ali são zonas agrícolas, são zonas de criação de gado que podem ser incrementadas, incentivadas, de trabalho conjunto, de mão de obra conjunta, e o Brasil crescer nestas áreas de forma sustentável. Infelizmente, o crime ainda toma conta desta pauta. Foz do Iguaçu, aqui na fronteira, na tríplice fronteira, teve uma pauta muito negativa nos anos 80, 90, com a criação de uma tendência econômica voltada a atividades ilegais. Isso foi se modificando ao longo do período, um esforço entre os órgãos de segurança, entre os órgãos de desenvolvimento regional, e hoje se consolida como uma cidade turística, como uma zona ainda tem o crime organizado, evidentemente, mas esta economia foi sendo moldada, coisa que nós podemos emprestar esses cases, replicar, entendendo melhor as características de cada região, micro-região desta fronteira com o Paraguai, e tentarmos descobrir projetos de infraestrutura, projetos de criação de valor conjunta que podem ser um grande antídoto contra o crime organizado. Quando a gente fala desse crime organizado na fronteira, a gente está falando de contrabando de cigarro, a gente está falando de contrabando de agrotóxico, a gente está falando do tráfico de drogas, de armas, de munições, que abastece o crime organizado brasileiro no país Tráfico todo. De pessoas. Tráfico de pessoas, que era uma coisa que até pouco tempo as pessoas achavam que isso estava muito longe da gente. E nessa semana, inclusive, a gente teve um bate-papo muito importante com a Edna Nunes, que é da Embaixada Solidária em Toledo, que falava justamente sobre isso, porque ela vive cotidianamente com vítimas do tráfico e do contrabando humano. E aí? Como que a gente enfrenta uma situação como essa, Luciano? Que complicado isso, né? O tráfico de pessoas é uma temática bastante... Ela sempre esteve por aqui, sempre nos rondou, é um dos crimes mais difíceis de elucidação, pois ele é silencioso, as vítimas não se sentem... É um grau de degradação humana, esta coisificação da pessoa que acaba tirando toda aquela capacidade da vítima de realmente trazer uma colaboração na elucidação desses casos. Nós enfrentamos aqui Olha, vou contar uma história para vocês. Há 20 e tantos anos aqui na fronteira, e não tinha visto casos assim contundentes de tráfico de pessoas. Bem, sempre houve uma grande dificuldade disso aqui, de aparecer nesses casos. Quando veio a pandemia, fecharam-se as fronteiras. Eu me lembro que o Paraguai fechou as fronteiras imediatamente, não deixava nem os paraguaios voltarem ao território paraguaio. Muitos dormiram na ponte, aquelas cenas horríveis que a gente viu ao longo do ano de 2020, no início do ano de 2020. E o que me chamou a atenção? De repente chegaram 22 meninas de São Paulo, de forma orquestrada, vieram as 22, menores de idade, querendo retornar ao Paraguai. Aquilo chama a atenção das autoridades, chama a atenção da imprensa. 22 ninhas volvem de São Paulo à Cidade Leste. O que vocês estavam fazendo em São Paulo? Não, eu estava trabalhando numa malharia, a outra dizia que estava em prostituição mesmo, e assim foi. Mas quem as levou? Essa é a grande pergunta. Quando vocês ingressaram em território brasileiro indo para São Paulo? Como nós não ficamos sabendo disso?
Como o Brasil não soube disso? Não pôde fazer a prevenção e bloquear o ingresso dessas meninas. Com que autorização vocês viajaram? Como é que chegaram a São Paulo? Qual logística utilizada? Por que vieram todas juntas? Quer dizer, é a prova de que havia uma orquestra de grupos criminosos a levar essas meninas para lá, negociar essas meninas para trabalhos sem dignidade, e quando acontece um problema da pandemia que elas não podiam mais trabalhar porque não tinham espaço, voltam para o Paraguai também de forma orquestrada. Então, é o típico caso de que, como nós desconhecemos isso, como nós não sabemos lidar com essa problemática, e realmente é um desafio gigante. Eu vejo que, acima de tudo, nós devemos pensar no eixo da prevenção, né? Como é que se faz prevenção? É muito macro a prevenção, as pessoas entram nesses estados de vulnerabilidade por multifatores. Um dos principais desses fatores é a pobreza multidimensional, não só a pobreza financeira, mas a pobreza educacional, a pobreza de convivência, de pertencimento. Então, trabalhar esses eixos, né? A pobreza é o grande mola de toda esta vulnerabilidade humana. E atacar esses bolsões, saber aonde estão esses pontos de vulnerabilidade, para que tenhamos condições de desenhar políticas públicas que nos façam uma blindagem nesses aspectos, para que não cheguemos a encontrar situações desta natureza. Eu me recordo, o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo, foi um dos trabalhos, nós precisávamos fazer vários, né? Um deles foi justamente sobre o tráfico internacional de pessoas na Tríplice Fronteira, e na época nos chamou a atenção que não existiam dados. Não existiam dados compilados, as pessoas simplesmente desapareciam. Sabia-se, inclusive, da existência de algumas quadrilhas que eram denunciadas pontualmente, as pessoas que denunciavam sofriam ameaças de morte cotidianamente, né? O que deve acontecer ainda com muita frequência, mas não existiam dados, essas pessoas ficam invisíveis. Exatamente, são invisíveis, é um dos crimes mais difíceis realmente de elucidação, e eu acho que é com o esforço de todos, né? Dos órgãos de segurança, de poder identificar estes casos, e muitas vezes isso se perde na qualificação. É prostituição. Então isso acaba não buscando a raiz desse caso, que é o tráfico humano, que é o tráfico de pessoas, que degrada tanto a condição humana, né? Então, buscar muitas vezes esta causa e buscar a qualificação disso penal, para que estas quadrilhas, para que haja maior investigação, para que essas quadrilhas sejam punidas, né? Bom, Luciano, a gente já falou de algumas debilidades, vamos falar de coisas positivas, porque a gente tem um monte de coisa positiva na fronteira também. Eu gostaria Claro. que a gente falasse um pouquinho sobre a questão das cidades gêmeas, dessas lojas francas, um projeto que já vinha caminhando já há muitos anos e que sai do papel, que tá sendo efetivado, né? Essa questão das cidades gêmeas é interessante. O Brasil tem 33 cidades gêmeas com uns 10 países que estão encostados. Cidade gêmea é justamente aquela que está encostada uma na outra, né? E se tem uma legislação própria, hoje, dentro desta aprimoramento dessa legislação, entra o projeto de lojas francas, que traz uma oportunidade de desenvolvimento regional, de trabalho, de geração de emprego, de renda. Iniciou timidamente numa cidadezinha lá em Barra do Quaraí, na divisa do Brasil com a Argentina e Uruguai, também uma tríplice fronteira. Foi a primeira loja franca, e isso se espalha hoje já há mais de dezenas de lojas em todo o território nacional, no Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul, também agora, recentemente, uma loja em Bonfim, em Roraima. Então, é muito interessante que começa a crescer este projeto, e é um projeto que eu vejo com muitos bons olhos, né? Oxalá seja duradouro e cresça mais ainda, né? Temos muitas potencialidades. O Brasil é gigante, o Brasil é rico. Se você
escutar aquela aquarela brasileira, né, que traz uma pintura de todo esse território nacional, você vê que a fronteira tem um carinho especial, quando você tem zonas de turismo em toda a área de fronteira brasileira, os 16.800 quilômetros. Você tem navegação pelas maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia do Amazônia, que é a bacia do Prata, muito pouco explorada no Brasil. O Brasil não conhece as suas hidrovias. Quanta oportunidade tem a partir daí, não é? O Brasil também tem extração mineral, o Brasil é rico nestas áreas de fronteira, desde o Arco Central até o Arco Norte. O Brasil tem a agricultura pujante nestas áreas de fronteira até o início do Arco Norte. A agricultura é muito presente. Tem a geração de energia através de Itaipu, das usinas do Madeira, no Arco Norte da fronteira. Quanta riqueza tem aí. Vinicultura, vitivinicultura no sul do país, na fronteira com o Uruguai. Tive agora em Santana do Livramento e Ribeira, poder ver aquele desenvolvimento das vinícolas regionais ali, Eu vi como suas isso postagens. enriquece o turismo regional, né? Como isso gera mão de obra sadia, gera valor agregado. Eu acho que é nisso que nós temos que apostar. O Brasil é rico, os países vizinhos são bons parceiros. Precisamos encontrar estes pontos de interseção e trabalharmos em conjunto. Precisa de habilidade política, habilidade diplomática e habilidade gerencial para poder trazer essas oportunidades à tona. São essas habilidades que vão acabar expulsando o crime organizado também, né? Exatamente, não, antídotos de forma sustentável. Eu acho que nós temos que trabalhar com esta visão, não só com o foco principal na repressão. A repressão tem que ser feita, deve ser feita e cada vez mais, com mais aprimoramento, com dignidade para os profissionais da área de segurança, com condições de trabalho e com tecnologia. Mas se você não entrar com desenvolvimento que traga base sustentável, com educação, com dignidade para esses povos que vivem na fronteira e com oportunidades de emprego e renda, nós não conseguimos fazer frente ao que o crime organizado oferece para essas populações que estão vulneráveis. Sandro, para que a gente possa caminhar para a nossa reta final, a gente também tem vivido aí nos últimos anos uma questão bastante impactante do ponto de vista das pessoas que estão indo estudar medicina, cursar medicina nas faculdades no Paraguai. Isso também trouxe um impacto e tem um impacto muito positivo, né, para região, para essas regiões de fronteira aqui no Brasil e Paraguai, né? Estima que 40 mil brasileiros estão no Paraguai estudando medicina. O Paraguai enxergou aí uma oportunidade. Algumas universidades ainda precisam melhorar bastante a sua capacidade técnica, capacidade de material ali também, de instrumentação, de profissionais, mas com o tempo eu acho que isso vai se depurando, as melhores vão ficando no mercado e também traz desenvolvimento. Isso, o Paraguai mesmo, essas zonas de fronteira onde tem estudantes de medicina, os imóveis começaram a girar mais, o supermercado, a indústria de vestuário, a indústria de seguros, a indústria que atende a família, que atende as crianças, pois esses estudantes vêm com crianças, são 40 mil brasileiros que trazem suas famílias para essas áreas de fronteira. Então, sobre o aspecto econômico, muito sadio, sobre o aspecto técnico da medicina, do trazer médicos, tanto para o Brasil como essas outras áreas, sempre houve carência, se questiona a qualidade, mas eu acho que a qualidade é um caminho a ser buscado também e que se possa este projeto ter aí cada vez mais aspectos positivos do que negativos. Sandro, eu gostaria de agradecer profundamente por ter aceito nosso convite para esse bate-papo. Já é uma fonte cotidiana, uma fonte cotidiana para assuntos relacionados à fronteira, e nesse agradecimento dizer que o espaço está sempre aberto. Da mesma forma, eu que agradeço, Juliette, uma alegria e uma honra estar com vocês aqui, sempre à sua disposição. Muito obrigada, mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.